gente. Animais e flores. É isso? É isso. Ah, Hoje eu preparei uma... Bom dia, boa tarde a todos. Eu vou trabalhar hoje com óleo mole, que é um óleo que não seca, e limpar os pincéis na trementina. As minhas tintas estão preparadas com óleo mole e eu preparei uma peça com a primeira queima desta garça para fazer as palmeiras que vocês viram aí na exposição na segunda queima. Tá? A primeira queima foi a garça que eu pentei assim, fiz o nido com os ovos e preparo uma base para fazer agora aquele folhagem que vocês viram nas minhas peças que é feito na segunda queima. É o que eu vou fazer agora. Uma segunda queima de folhas. Tá? Para a primeira queima, eu ponho uma base muito clara, de tons verdes, com amarelos, com azuis, com turquesas. E na segunda queima ponho as cores mais escuras. Verde negro, ponho um pouco de preto, ponho um pouco de esmeralda escuro, que é o que eu vou fazer agora. Eu posso começar, não? Posso? Ok. Então, eu estou usando um pincel Lama 28, limpo em trementina. Quando eu trabalho com os meus pincéis para que eles fiquem direitos, eu nunca uso o pincel assim. Eu sempre ponho o papel mesmo no bordo da mesa e deito o pincel para que a mão fique fora e o dedo alise e ele fique com uma navalha. Tá? Ou seja, eu não limpo o pincel desta forma porque ele me perde a figura, me perde a postura do pincel. O que é que eu faço? Depois eu acondiciono no óleo, igual maneira ponho fora da mesa, porquê? Porque me dá a oportunidade de ter o calcanhar da mão fora e os dedos aqui para limpar o pincel, ele está perfeito. Esse é o número 1. Parte da organização do meu estilo, tá? Agora, como eu tenho os fundos claros, eu vou pôr um fundo escuro, que é o black green, verde negro. Aqui está. Uma coisa que é muito importante, que eu quero que vocês vejam, eu nunca toco, não sei se você pode ver aqui, eu nunca toco no cúmulo da tinta, na quantidade grande. Para mim é suficiente tomar a cor aqui e limpar o pincel aqui, de modo que quando a gente se põe a pincelada, não vem com acumulação de cor, com acumulação de tinta. Se eu tocar aqui, no estilo óleo mole, é muito fácil que as peças se saltam, que a tinta se salte. De repente queimamos uma peça, não vemos, ela tem um pouquinho de acumulação de tinta e depois de um mês, 2 meses vamos ver a peça da cor dela já para começar a saltar a tinta. Tá? Vocês estão entendendo do que eu falo? É uma bolha, né? Sim, ele pensa a cor é porque tem acumulação, exatamente. Então, seja, eu nunca faço isto e levo essa quantidade, não. Eu preparo o meu pincel aqui, que é suficiente, mais que suficiente, e quando eu ponho a pincelada, ele fica escuro, mas já está plano, completamente plano. Está a entender? De modo que não fique acumulação de tinta. Eu estou trabalhando com uma cor que é black green. E vou degradando com vários tons de verdes. Aqui já estou soltando outro tono de verde, outro tom de verde.
Não cubro toda a peça, uma só parte. Esta peça vai queimar a 800, 820. Pode ser de 800 até 820, para que elas fiquem bem vidriadas, bem, com bastante brilho, que a tinta funde, parte da tinta funde dentro do esmalte da porcelana, para ela ficar bem fundida, que não fique mate. Primeira queima também esse A grau. 800, sempre queima a 800, 800, 820. Às vezes também depende muito do forno. Aqui hemos queimado em vários diferentes fornos no Brasil, onde tenho dado seminário. E, por exemplo, agora em Belo Horizonte queimamos num forno onde eu queimo 820 e quando eu queimei 820 praticamente toda a tinta desapareceu. Mas não é porque o forno seja mau nem nada, ele está mais temperado para alto, está a entender? Baixamos a 760 e queimou perfeito, mas no outro forno queima a 820. Às vezes você perdeu outra peça, né? Ah? Perdeu a peça. Não, daí outra queima, nunca se perde, tudo se recupera. Ela ficou um pouquinho mais clara, mas não se perde, está a entender? Nada se perde, se recupera. Não ficou as cores intensas, mas ficou um aquarelado. Agora, deixo esta parte, que é onde eu vou fazer as palmeiras mais pequenas. Aqui já eu passo em cima do ninho e dos ovos, porque quando eu tiro o plano delas, eu ponho um pouco de cinzento, azulado cinzento. Agora vou tirar a luz dos ovos, levando eles em primeiro e segundo plano. Aqui eu terei uma luz. Aqui deixei o escuro para ir ali para trás. Vocês estão vendo? Para ir ali para trás. Porque está em segundo plano. Com esta parte do pincel, com a esquina do pincel, esta esquina do pincel, eu uso ele com uma navalha, como se eu estivesse cortando. E agora faço a palmeira. Vocês acham que esse ponho para mim é melhor, assim? Para eles verem? Que eu penso que é melhor, não é? Porque eu estou trabalhando de lado pensando que eles estão vendo. Pode ser.
É melhor assim, não é? Fica melhor? É por Fica? causa da claro, luz aí aqui na não sala. dá Ok. bem. Ah, tá bem. Mas está melhor assim, vocês vejam melhor lá, não vejam? No YouTube vocês vão conseguir ver melhor ainda as imagens. Assim, não é? É. Ótimo, está bem. Que bom. É o importante. Esta parte que eu fiz aqui, eu vou esfumar ela antes de fazer as palmeiras. Vou esfumar ela assim, degradando o borde. Era melhor que puxa todos os tempos. Acho que é melhor Manter como firme. estava antes, de lado, que a gente consegue enxergar direto. É. Não Obrigada. paga nada. É, assim Obrigado, fica tá bem melhor. ótimo. Vai ser difícil. Vai Se ser a gente difícil. fizesse assim, ó. Vai ser difícil complacer a todos. É difícil. Não, é convencido, a gente será perfeito. Mas vocês podem passar para cá. Então, a gente Quem faz está assim, levantadinhos uma- podem uma passar para meia cá, não há nenhum problema. Senta aqui na frente, ó. Sempre Passa pra lá, já. Passa pra cá, pra todo mundo ver. Ainda passa pra lá. Aqui na frente cabe mais duas, ó. Rapaz, tá pintando fazer a segunda aqui. Aqui estou dando o retoque do tronco com riz branco e preto. E um pouco de ocre. E agora sim vou fazer as palmeiras. Eu vou usar um pincel número 20 e vou fazer as palmeiras. Vamos lá. Verde negro, que é o black green, e vou fazer isto. A pincelada, ela vem de ângulo. O pincel não vem quadrado, ele vem de esquina, que é para ele formando a folha. Na parte que eu pus escuro, vou tirar as palmeiras claras e vão ficar com o fundo que tenha queimado. Aqui vai. Agora vejam. Podem passar para cá. Essa parte da limpeza com óleo ou com a trementina? Não, com a trementina, foi o que eu disse primeiro. Sempre para limpar é com a trementina. Porque a trementina arranca a cor e fica aquela cor que tinha de base. Esse é o segredo.
Viu? E nunca faz um risco? Hã? Eu nunca arrisca? Não. A cara dele. Hã? Ué, eu na minha ignorância. Mas quantas vezes ele já fez isso? 40? Quantos anos você já pinta? Você tá, 50 anos. você tá perguntando se eu faço o risco? Isso. Não, tudo da minha cabeça. Nossa, Há 42 anos. Então, caraca. Em Caracas. Sim, precisamente foi em Caracas que comecei. Caraca. Sim. Esse é Agora eu vou pegar outras mais clarinhas, vejam. Eu corto para cima o talho e agora vou fazer isto. dá pra ver? Às vezes nas folhas eu gosto de pôr um pouco de turquesa para dar um pouco de luz. Sempre com a esquina do pincel. O que começa a tirar a folha é o ângulo do pincel, a esquina do pincel. Arrancando a tinta e depois levantando pouco a pouco. Com a borrachinha, eu tiro algumas mais pequenas e mais claras em frente, para dar um pouco mais de balanço. Vou fazer aqui. Passo a folha e limpo para tirar a acumulação de tinta que ficou aqui. Porque ao não limpar, ela ir ao forno vai saltar a tinta, porque tem acumulação de tinta. As penas do grow você tira com a borrachinha? Sim, tiro com a borrachinha e vou dar uma demonstração para vocês já também disso, tá bem? Assim, é com a borrachinha, sim. Com a borrachinha mais fina, Sim. com esta que está aqui. Pontinho. Sim, mas é com a borrachinha. Normalmente, tiro a borrachinha fininha e levantada para não ficar cúmulo de tinta nos bordes. Porque se eu trabalho com a borrachinha deitada, fica aquele cúmulo de tinta que com o tempo ele vai saltando.
Com o pincel liner, eu vou escurecer o nido, que ele tem a primeira queima. Eu vou usar um scroll, um liner, um pincel longo número 2. Com trementina eu toco no riz brown, que é um chocolate, e um pouco de negro. Sem acumulação de tinta. Agora eu vou fazer a carinha dela. Agora eu vou fazer a carinha dela, que está queimada da primeira queima. Eu nunca ponho o olho na primeira queima. Eu sempre ponho a base amarela e queimo, e depois ponho os pontinhos dos olhos. Por quê? Porque se eu ponho o amarelo e ao mesmo tempo vou pôr o preto, qualquer coisa que a gente enrede vai ser difícil, porque eu estou sem enxujo o preto. Se já está queimado não há nenhum problema, porque a gente põe o preto, se não gosta limpamos. Mas se a gente põe tudo uma queima, é um pouquinho complicado. Eu sempre recomendo queime a base amarela e vejam que simples é pôr tudo na segunda queima, porque já está queimado. Você já não tem problema que se a bolinha ficou muito grande, agora tem que tirá-la, mas como é que tiro? O amarelo já está posto, compreenderam? Sim, agora o corpo do bronze, primeiro fundo preto tem que ser junto, né? Para você poder riscar e aparecer o branco. Sim, esta parte sim. Não, sim, isto tudo foi a primeira queima, porque senão não sai o branco. Mas o que há, garcinhas, sobrancelhas, os olhos, é tudo na segunda. Eu agora ponho o pontinho no olho dela, tá? E ela leva uma linha em contorno do olho. Mas vocês sabem que as aves não levam linhas. O olhinho dela, todos os pássaros e aves, araras, tudo, não levam linha no olho. Aquela linha que leva o animal, pretinha, como nós que temos a linha preta, as aves não levam. As aves levam pontos miniaturas. São pontinhos. As aves não levam linhas, as aves levam pontinhos desta forma, formando o redondinho. A ave leva pontinho. Segredo. Não, não é segredo, é natura. É natura. Agora eu estou trabalhando com riz brown e preto. Riz brown e preto. E vou degradar com um pouco de ocre. Agora eu vou tirar a luz do bico, tá bem? Eu vou usar um pincel
E vou soltar desta maneira, veja. Com um pouco de cinzento. Um pouco de cinzento. Tá? E vou esfumar essa cor. Para dar volume à cara. Tá? Vou pôr uma sombrinha atrás. E agora vou tirar a luz do bico. Ponho o pincel plano, bem plano. Uma luz, onde dá o volume da cara. Outra luz aqui, que acompanha até o bico. Uma sombrinha aqui, porque ela dobra aqui, tem que ter uma sombra. E é muito simples, eu toco muito pouco na tinta e ponho e deixo. Está. Sim. Porque vai ter duas fotos dentro do vai comprar. Aqui me falta um pouco de sombra. Vou tocar no cinzento, que eu misturo azul com marrom. E agora esfumo.
você me perguntava, com a ponta fina, esta parte já está. Esta é a segunda queima. Muito rápido, né? Agora ali você queima e passa ouro na borda, como você, para você, tá? Passo ouro mate, agora queimo primeiro a 800, 820. No meu forno vai a 800, aí um que queima a 820 um pouquinho mais brilhante. E depois de queimar, põe um ouro mate. Aí queima de novo. Sim, logicamente. O ouro sempre é o último acabado da peça. Você, no meu caso, que trabalho com óleo mole, você não pode misturar o ouro com óleo. Tá entendendo? Entendi. É uma queima separada. O ouro mate você queima 800 também? 780. 780. O ouro mate é 780, sim. Todos os ouros, o ouro mate, fica duas coisas aí que vou explicar, que não está nesta aula, mas já que você fez a pergunta, eu vou explicar. O ouro mate, um ouro mate bom de 32%, que é aquele ouro que você vê aí nas minhas peças, isso. Um ouro mate que é de 32%, ele se queima a 780, máximo 800. Ele aguenta até 800 em porcelana. Em porcelana. Ok? Quando ele sai do forno, você acaba de queimar o ouro, você tem que tomar a peça não com a mão. Vocês sabem isso, não? Não podem tocar o ouro. Porque ao tocar o ouro, como ele não está brunhido, não está polido, ele imediatamente absorve a gordura que a mão tem e aí vai ficar uma mancha verde. Então, se a gente queima a peça, quando ela estiver fria, a gente com uma luva ou com um papel tiramos a peça do forno e brunhimos. Polimos. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Sim. E já está. Polimento. E já está. Agora, se nós vamos trabalhar o ouro mate em cima de relevo, aí muda completamente a história. Se você vai queimar o ouro mate em cima de relevo, a máxima temperatura é 760, 770. Entre 760 e 770. Sempre tem que ser 15, 20, 30 graus menos que o relevo. Porque se vocês queimam o ouro em cima do relevo, a mesma temperatura, se vocês queimam o ouro em cima do relevo, a mesma temperatura do relevo, o relevo vai ferver e vai comer o ouro. Vai quartear o ouro, vai quartear o relevo, o ouro vai quartear, ou se o ouro não é de uma qualidade tão pura, vai ser castanho ou verde. Porque o relevo volveu a fundir, volveu a queimar, volveu a ferver e ele manjou, comeu o ouro, está entendendo? Então, ouro sobre porcelana é uma temperatura que eles aguentam até 800, mas sobre relevos tem que ser 760, 770. Isso falando de ouro mate. Ficou clara essa explicação? E já que tocamos o tema do ouro, vamos com o ouro brilhante. O ouro brilhante sobre porcelana, você pode chegar ele até 780. Talvez 800, depende do forno, já ele come um pouquinho. 770, 780 é uma queima boa. Mas se vocês põem relevo, ou texturas, ou raised base, ou base for gold, todos esses relevos, todas essas texturas que a gente tem aqui agora que estão de moda, vocês podem ver aí na mesa do meu sobrinho, essa peça com lustre, com aquilo tudo,
Se vocês põem ele em cima da porcelana branca, ele aguenta até 770, 780, o ouro brilhante. Estou falando ouro brilhante de 12%, tá? Mas, se vocês põem ele em cima de relevos ou texturas, máximo é 700. Porque a textura vai ferver e vai comer o ouro. Porque a textura vai ferver e ela vai comer o ouro e vai sair castanho ou verde feio, vai ser manchado. Porque ele vai começar a desaparecer porque a textura está fervendo no forno. E a textura está fervendo, ela está observando tudo que está em cima dela. Então, são duas coisas diferentes. Quando os ouros são trabalhados em cima da porcelana, tem a temperatura normal. Quando são sobre textura, relieve, base for gold, raised base, tudo isso é queimado a 700 com ouro brilhante. Para o ouro sair impecável e a textura não domine o ouro. Se eu fizer o ouro em cima de um lustre, se eu fizer o ouro, fizer um detalhe de ouro em cima de um lustre... Ele vai a temperatura normal como se fosse porcelana. Porque o lustre não come o ouro, ele não é uma textura. Nesse caso, deu zebra, eu posso usar o ouro brilhante. Sim. Posso consertar novamente com ouro? Você pode consertar com ouro e baixar a temperatura. Sim. Aí, o seu nome, desculpa. Pedro, aí o problema é o seguinte, mas não há nenhum problema, você pode consertar e queimar 700. Se você tem peças em casa que fundiram, por quê? Porque muitas vezes, atenção que isto não é faltando respeito a ninguém, as professoras, por descuido, por tanta coisa na cabeça, às vezes não temos nem tempo de explicar, ou também às vezes explicamos e a aluna não capta tudo, porque a nossa idade já é muita informação, não é? Então, o que passa? Muitas vezes a professora não explica, queima, chegou a casa, queima e tudo, o meu ouro estava estragado. Não, vai nas queimas. Neste caso, o que o Pedro perguntou, você pode retocar. Para aí, retoque e está tudo perfeito. O problema é, Pedro, que se o teu relevo, ou o teu respeito, ou o que tu puseste uma de uma boca, uma terceira que queima, a quarta queima, ele empieza a saltar. Por isso eu sempre recomendo, gente, quando vocês fazem peças com relevos, raise base, texturas, base for gold, under gold, gun gold, tudo isso que vai sobre o esmalte da porcelana, que são produtos anexados sobre os esmaltes sobre o esmalte da porcelana, sempre abrem o forno no dia seguinte bem frio. Porque para ele repousar no esmalte da porcelana. Porque a gente, com a desesperação, ou que sempre fazemos a peça à última hora, abrimos o fundo quente e vocês vão ver que ele vai... Depois de um mês, 2 meses, o relevo vai estar saltando. A gente tem normalmente o relevo pleno. Sim, isso é correto. O senhor está falando. Desculpa. No final, normalmente a gente faz um conetinho. Sim. Faz patamar. Sim, Sabe? lógico. No relevo também tem que fazer esse patamar? Não, no relevo não precisas. Que boa pergunta, e isso é muito importante que eu sempre dou essa explicação e foi boa a tua pergunta, Pedro. Se tu faz o patamar, ele empieza... Porque faz o patamar, mas o forno sigue quente, ele sigue fundindo. Não, ele apagou, já apagou, deixa ele aí. Porque ele fica durinho, fica bonito. Mesma coisa se eu tiver aqui já com o ouro em cima do relevo. É a mesma coisa, não fazes patamar. Por quê? Porque nas tintas, Pedro, tu fazes o patamar e está correto. Ela funda 10, 20 graus mais central, até melhor, fica mais fundida, mais cozida. Ela entra mais no esmalte da porcelana. Mas no relevo, ele chegou, apagou, ficou, não façam patamar. Por quê? Porque ele vai ficar durinho, aquele arabesco. Eu essa aula vou dar amanhã, uma caixa de relevos de raised base. Aquele relevo fica inteirinho, bonitinho. Se fazem patamar, ele empieza... E é quando a gente abre o forno e diz, ele ficou derretido, ele derreteu demasiado. É por isso, Pedro. Está a entender? Não faz falta patamar. Sobre o lustre que você perguntou, o lustre é um produto que ele vai em cima do glaze da porcelana, ele é underglaze, ele vai em cima do glaze da porcelana, mas ele não rouba outro produto. Inclusive, se você faz uma peça com lustre e não gosta, você pode fazer um fundo de tinta e tapa o lustre. Então, se em cima você pode trabalhar relevos, vai à mesma temperatura do relevo, 780, 800, e pode trabalhar ouro, que também vai a 780, porque ele é um produto nobre, ele não rouba outro produto.
Ele está no mesmo nível do glaze da porcelana. Uhum. Alguma outra pergunta que queiram saber? De produtos metálicos? As cores metálicas, vocês sabem muito bem como se põem as cores metálicas, todo mundo sabe as cores metálicas e como se queima. Ok, por exemplo, hoje aqui, sorry? Mistura com qual das cores? Não. Não usa diluente para Para ouro, metálico. para metálico. Diluente para metálico. É para amassar ou só Ah, veículo. veículo. Não, porque os diluentes só se usa para lustres e ouros. Ah, Para tintes e veículos. Sim, tá. Não, é. Vamos lá. Os metálicos você pode usar espolvoreados. Você põe um veículo na peça, uma capa muito fininha, esponja muito bem, mas esta é a peça. Então, se você põe o veículo que você usa, pode ser o MX-54, pode ser o Copaiba, um veículo grosso, que vocês usam aqui no Brasil. Não há mistérios, porque eu não posso dizer que eu sempre digo às minhas alunas, tem que ser o veículo 54 o meu. Não, é mentira. Você pode usar qual veículo você tem em casa, porque vai funcionar com um veículo aquoso, grosso. Usa veículo à base de água, óleo à base de água, MX-54, Copaiba, Fatoi, Taroi, tudo que é veículo grosso para pintar assim de clássico, ele usa para fundos, muito bom. Então, o seguinte, a parte dos metálicos, que é muito importante, que me fizeram perguntar agora aqui, me trouxeram uma peça. Os metálicos é uma cor que ela precisa de muita temperatura. O problema que passa é o seguinte, muitas pessoas não fazem uma peça metálica com um resultado positivo. Por quê? Se vamos fazer esta peça esponjada, vamos fazer este prato esponjado com metálico, que são lindíssimos, as cores metálicas, o ouro metálico, tudo isso que é muito bonito. O que é que a gente faz? A gente toma o óleo aquoso, neste caso o M54 ou Copaiba, e vamos passar com um pincel muito fino, uma capa muito fina. Nesse mesmo prato, eu faço um pratinho pequenininho ao lado. Eu estou-me a fugir para cá, não estou? Tá tudo bem. Eu estou-me a gostar. Eu faço este prato com o medium, esponjeio ele muito bem, e fica uma capa muito fininha. E ao mesmo tempo faço um medalhão ou um pedaço de porcelana partida, tá entendendo? E esponjeio, por quê? Porque o metálico só se pode aplicar aqui em pó quando ele tiver ponto mordente, não sei como é em português. Mordente. Então, mas eu não posso tocar nela, porque se eu toco nela, quando eu ponho o metálico, o meu dedo vai ficar marcado. Por isso é que eu faço ao mesmo tempo esta para tocar esta. Se esta já está a ponto mordente, já eu posso trabalhar o prato. Eu só faço ela como referência para ver se já esta está no ponto para trabalhar. Neste caso já está no ponto, eu tomo uma meia de senhora, ponho no frasquinho de metálico e espolvoreio. E com uma mopa de algodão, eu vou tirando o excesso e bato o prato bem batidinho para sair tudo. Quando já tenho tudo, eu ponho o secador de cabelo e ponho para lavar o restinho que ficou. Limpo muito bem. E esse prato, sabe a que temperatura vai queimada para ser um resultado bom? 840. Esse é o problema dos metálicos. Se não queima, que os professores dão um seminário e não explicam, porque às vezes nem sequer perguntam ou não estão na onda de que não é que não querem explicar. É que já estamos metidos na aula, vamos fazendo e não se explica. Os metálicos, para que possam fundir e vocês passem o dedo e ele não saia, mas muitos dizem, pintei o meu metálico, está saindo tudo, esse metálico não é bom. Não, é bom, o produto sempre é bom. Claro, nós sempre damos a culpa ao mais fácil que é para nós. Não é assim, o metálico para fundir tem que ser 840. Em certos fornos 850. Então, o ouro, o metálico, gold metallic, o ouro metálico vai ficar espetacular, brilhante. E depois, em cima desses metálicos, vocês podem pintar paisagens, flores, tudo o que vocês quiserem, e já vai a queima normal de 780. Mas os metálicos a 840.
Ficou claro? Os metálicos é 840. Outra coisa que está muito de moda agora em Europa e nos países árabes as cores mate. Temos cores normais, temos metálicos, temos mates, que são os foscos. Está entendendo? Os foscos, máximo 770. 760, 770. Porque então se a gente queima a 780 ou 800, ele vai perder o mate e vai fundir com o glaze da porcelana. Vai ficar uma cor assim meio bruta, tá entendendo? Muito de todos os erros que a gente comete é pelas queimas. Cada produto tem uma química e cada produto merece respeito às suas temperaturas e ao seu trabalho no forno. Muitas vezes damos a culpa ao produto, mas muitas vezes somos nós que não estamos bem informados e não fazemos bem as queimas nem as regras do jogo. Que nem nessas tintas mate que eu tô conhecendo Fala um agora. pouquinho mais duro, que já tem 62 anos, já estou meio surdo. Tá, nessas tintas mate, eu tô conhecendo agora. Não Sim. sei se vem no frasco, temperatura de queima? Tudo vem no frasco? Tudo bem em frasco, então, tudo bem em leia as frasco. instruções. E elas vêm explicado, diz matte colors, com cor mate, metálicos diz metálicos, e as cores normal, cor normal. Alguns dizem as temperaturas, alguns não dizem. É. E pode misturar o pó da metálica com o veículo depois de passar com o pincel? Essa é outra pergunta, mesmo que você fez. Então, a primeira explicação que eu dei dos metálicos é espolvoreado. Espolvoreados. Polvilhado. 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 Depois esponjado. Não, espolvoreado. O que eu expliquei, que punha meia... Polvilhado. Como é que se diz em português? Polvilhado. Polvilhado. Vocês sabem como é que o português está muito estragado. A minha língua portuguesa está feita um desastre. Bom, mas é isso. Polvilhado, não? Polvilhado. Polvilhado. Ok, essa foi a explicação que eu dei. Que isso é uma técnica que se faz há muitos anos. Só um segundo, fazer um adendo. Não sei se funciona, mas eu vejo os confeiteiros, eles passam uma peneirinha muito fina. Talvez seja bom para pôr esse pó. Eu costumo pôr uma meia Na de meia de senhora, seda, abre ela bem estrela, põe no frasquinho e sai que é uma delícia. Tá entendendo? Eu faço com isso quando eu faço os fundos polvirados. A outra que perguntou é o seguinte: você pode preparar também com MX54 ou um veículo, como eu já falei, com Paíva, tá entendendo? E pode mesclar o metálico. Só que, para você ter um resultado positivo, você não pode, como a maioria das pessoas fazemos, que eu fazia, aliás, se temos a tinta aqui preparada, já está preparada, o metálico com tinta, qual é o que normalmente a gente faz? É tomar a tinta, pintar e depois esponjar. Está a entender? Mas é muito difícil, você não vai ter um resultado final perfeito, porque quando você está terminando de pincelar aqui já está seco. Ele seca súbito. Então, o que é que a gente faz? Não recomendo isso. Você preparou a tinta, põe ela num ponto bem, não muito grosso nem muito fino, está a entender? O metálico com uma camada fina é suficiente. E você prepara a esponjinha redondinha e faz o fundinho com a esponja. Aí você controla da perfeição do fundo. Porque se você põe o pincel, as pinceladas vão secando. Quando você vai com a esponja, já você não tira aquelas marcas que o pincel fez. Então, eu sempre recomendo fundos esponjados, façam diretamente com aquela esponjinha cor rosa e fica um resultado perfeito. Eu fiz, eu não sei se vocês viram, porque tenho sido muitas mensagens desta peça, que vocês viram esta peça, se alguém viu esta peça. Você viu o fundo parece vidro? Eu pintei os peixes de uma queima e pus aquela laca vermelha, o insulante, depois de queimado. E depois o preto eu preparei e pus ele com esponja. Então ele fica como vidro, tá entendendo? Sim, por favor. Entendeu? Porque eu não dou a oportunidade de fazer com o pincel, porque ele já vai secando. E depois quando eu vou com a esponja, já está seco.